Que o seu coração possa estar preparado e aberto para receber uma porção da palavra de Deus nesta noite. Palavra que muda a realidade, palavra que transforma a nossa vida. Glória a Jesus. Cante comigo, sei que você sabe, vim para adorar-te. Oh, aleluia. Vim para adorar-te, vim para dizer te amo, tu és tudo para mim e eu exalto seu nome, exalto seu nome, oh aleluia, aleluia, seu nome, Jesus. Mais uma vez a igreja quer ouvir. Oh, aleluia. Vim para dizer te amo. Tu és tudo para mim. Aleluia. Oh, coisa linda a igreja louvando o Senhor. Exalto seu nome, exalto seu nome, eu exalto seu nome, Jesus. Oh, aleluia, obrigado, Jesus. Obrigado por esse momento na tua casa. Deus, obrigado por esse momento na tua presença. Ministra nos nossos corações agora a tua palavra, Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Que o Senhor possa falar conosco, com a tua igreja. É o que eu te peço, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Oh, aleluia. É muito bom estarmos aqui. Abra a sua Bíblia no livro de Jó. Livro de Jó, capítulo 1. Nós vamos ler apenas o versículo de número 1. Livro de Jó, capítulo 1 e o verso de número 1. Apenas esse versículo eu quero poder compartilhar com os irmãos. Isso, procura aí. Livro de Jó, 1:1. Está ali. Diz assim a palavra do Senhor, texto sagrado. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Amém. Obrigado mais uma vez, Senhor, pela leitura da tua palavra. Deus, que esta palavra possa fazer a diferença na nossa vida nessa noite. Que o Senhor possa ministrar com profundidade e com liberdade, Espírito Santo, nos nossos corações. Deus, nós estamos aqui para ouvir a tua voz. Não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir, Pai. É o que eu te peço mais uma vez, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, essa semana eu fui levado a esse texto do livro de Jó. Na verdade, eu fui levado a reler o livro de Jó. Eu reli mais uma vez todo o livro de Jó. Alguém já leu o livro de Jó inteiro aqui? Muita gente leu. É lindo, não é? Eu conversei com um amigo de longe. Nós conversamos um pouco. E nós falamos sobre um amigo comum que nós temos, que já vem há muitos anos, há muito tempo, passando por um momento de muita dificuldade, muita luta, muita dor,
junto com a família, muito sofrimento, e nós conversando, eu falando com esse amigo sobre esse outro. Nós nos comprometemos a orar para ele, eu aqui e ele onde ele está. Nós nos comprometemos a orar por esse amigo comum e pela família dele, esse amigo que nós temos de tantos anos. E depois que nós conversamos uma longa conversa no telefone, ficamos quase uma hora falando, e ele me mandou uma mensagem no WhatsApp, e ele disse: eu pensei sobre o que nós conversamos, e eu fui reler o livro de Jó. Ele me dizia, e quem sabe a gente vai ter a oportunidade de se encontrar daqui a pouco, e nós vamos conversar um pouquinho sobre o livro de Jó. E aí eu fui reler o livro de Jó também, essa semana agora que passou. E eu reli mais uma vez esse livro, um conteúdo tão forte, tão impactante. E Deus ministrou no meu coração uma palavra que eu espero poder compartilhar com os irmãos nessa noite. Para mim é sempre um desafio muito grande pregar ou falar, tendo como base o livro de Jó. Eu não acho um texto fácil, porque ele tem pelo menos 3 grandes características, o livro de Jó, que se tornam para mim 3 grandes desafios também. A primeira característica do livro de Jó é que ele é um dos livros, Carol, mais antigos da Bíblia. Acredita-se que ele seja o livro mais antigo da Bíblia, o livro de Jó. O livro mais antigo da Bíblia não é o Gênesis. Acredita-se que o livro mais antigo da Bíblia seja o livro de Jó. Também atribui a autoria do livro de Jó ao próprio Moisés. Acredita-se também, não existe um consenso teológico sobre isso, mas grande parte da doutrina teológica atribui a Moisés a autoria de Jó, e grande parte da doutrina teológica acredita que esse tenha sido o primeiro livro a ser escrito na Bíblia, portanto, o livro mais antigo da Bíblia. Existe um princípio na teologia chamado de revelação progressiva. Quem estuda teologia já deve ter passado por esse termo, essa expressão, revelação progressiva. O que é a revelação progressiva dentro da teologia? Esse princípio diz que Deus foi se revelando ao longo dos tempos. A revelação de Deus sobre quem é Deus para nós, ela aconteceu e ela acontece de forma progressiva. Não é de uma única vez, não é de uma única forma. Então Deus, ao longo dos anos, dos séculos e dos milênios, ele veio se revelando para a humanidade. Isso chama princípio da revelação progressiva. Se a gente imaginar que o livro de Jó foi o primeiro livro a ser escrito, primeiro livro da Bíblia a ser escrito, nós podemos imaginar e entender que essa revelação de Deus para a humanidade estava começando, estava bastante ainda incipiente, Murilo. Deus estava começando a se revelar. Portanto, falar ou pregar sobre o livro de Jó torna-se um desafio, já que nós não temos a revelação ampla de Deus na forma como nós encontramos nos outros livros. Deus estava começando a se revelar através do texto sagrado. Isso faz com que a gente precise analisar e observar o livro de Jó com um pouco mais de cuidado, com um pouco mais de atenção, nos atendo aos detalhes. Esse é o primeiro desafio. O segundo desafio é que o livro de Jó, Vanderly, ele foi escrito de forma poética. Ele é um livro poético. Ele está naquele conjunto dos livros que quem está fazendo IBAD já estudou. Nós estudamos os livros poéticos, não é? Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Jó e Cantares. Então ele faz parte daquele grupo de 5 livros que são chamados na Bíblia de livros sapienciais, ou de livros que falam sobre a sabedoria, e considerados livros poéticos. Então a leitura do texto de Jó, o conteúdo do texto de Jó é um conteúdo poético, mas poesia hebraica, não é uma poesia como nós estamos acostumados a ler, não é? Poesias e sonetos que formam-se rimas nos versos e nas estrofes, elas se fundem e soa, né, aos nossos ouvidos agradável, porque é escrita na forma de rima. A poesia hebraica não faz rima nas palavras.
A poesia hebraica, que é a língua original do texto de Jó, ela faz rima com as ideias. Existe na poesia hebraica um negócio que chama paralelismo. A rima não se prende nas palavras, por isso que nós não encontramos no livro de Jó um texto fácil de ser lido e de suave entendimento para nós, porque se fosse um texto poético, como nós estamos acostumados a ler e a observar, ficaria mais fácil a leitura, seria talvez mais agradável. Mas é poesia hebraica, e o paralelismo da poesia hebraica não é rima de palavras, é rima de ideias. Os autores hebraicos que escrevem poesias, eles fazem a rima das ideias, ou seja, as ideias que eles querem expressar. Entre as frases, entre uma frase e outra, existe um reforço do pensamento. Muitas vezes a mesma ideia é batida uma, duas ou três vezes entre uma frase e outra. Nós encontramos isso no livro dos Salmos, nós encontramos nos Provérbios e nós encontramos também aqui no livro de Jó. Então torna-se um desafio maior, porque a gente não consegue fazer uma leitura e uma interpretação absolutamente literal do texto. Nós precisamos entender que ele foi escrito numa linguagem poética, com exceção do primeiro capítulo e do segundo, e do capítulo 42. O primeiro e segundo capítulo não é poesia, e o capítulo 42, mas todo o resto do livro de Jó foi escrito de forma poética. Por isso que a gente começa a ler, e chega um momento que às vezes não faz muito sentido. Não sei se já aconteceu com você. A gente começa a ler o livro de Jó e fica tentando encontrar o fio da meada, o sentido, por que está escrito da forma como está escrito no texto. Mas o terceiro desafio é que o livro de Jó, ele vai trazer para nós, ele fala sobre sofrimento, e sofrimento humano, Isaac. E é sempre um grande desafio, Márcia, falar sobre sofrimento. Nunca é algo muito bom da gente ouvir, nunca é algo agradável da gente ouvir. O livro de Jó, quando nós começamos a ler o livro de Jó, de cara ele deixa claro que ele vai tratar sobre sofrimento, e sofrimento de um justo, o que é pior ainda. Capítulo 1, o versículo 1 que nós lemos diz: havia na terra de Uz um homem cujo nome era Jó. E olha o que o texto diz: ele era um homem justo, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Então vai falar sobre o sofrimento que veio sobre a vida deste homem justo, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Então são esses, para mim, que se impõem os desafios de falar sobre o livro de Jó. E aí nem sempre é tão fácil falar sobre ele. Mas quando eu reli essa semana esse livro, eu passei por todos esses capítulos do livro de Jó. Mais uma vez, Deus ministrou no meu coração, o Espírito Santo falou ao meu coração e me deu uma palavra, me deu um entendimento que eu ainda não tinha observado com essa clareza, da forma como me saltou aos olhos, ao correr os meus olhos por esse texto sagrado. E eu aprendi mais uma vez, porque é sempre assim. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela se renova. E ela se renova todos os dias e de todas as formas. Um dia desses, numa academia bíblica aqui, na quinta-feira, eu comentei com os irmãos que estavam aqui, que a palavra de Deus, ela é tão poderosa e ela é tão eficaz, que às vezes nós usamos um texto, um pequeno trecho da Bíblia, para poder falar, para poder ministrar, para pregar sobre o assunto, e a gente fala 1 hora, 40, 50 minutos, e se a gente sentar e vier uma outra pessoa naquele mesmo texto, fala mais 1 hora, de uma forma, de uma vertente que a gente não tinha pensado ainda, e Deus vai ministrar na nossa vida naquela direção. E se essa segunda pessoa sentar e levantar uma terceira, e usar o mesmo verso, o mesmo texto, ela consegue pregar mais 1, 2 horas, de novo numa vertente que a gente ainda não tinha pensado, e Deus vai ministrar de novo nos nossos corações. Isso fala do duplo gume da palavra. A Bíblia diz que ela é uma palavra viva e eficaz, falando dela mesma, e que penetra na divisão da alma, do espírito, juntas e medulas, e ela é como uma espada de 2 gumes, ou seja, corta dos 2 lados. Essa propriedade só a palavra tem. Então eu ministro aqui com os irmãos nesse texto de Jó, e depois eu vou estar lá fora cumprimentando, abraçando vocês. Não vai embora sem me dar um abraço. Eu quero te desejar uma semana abençoada, por isso que eu vou lá. E não raras vezes em que as pessoas falam: pastor, Deus falou meu coração nessa noite de uma forma que eu precisava ouvir.
E aí eu abraço outra pessoa e alguém diz: pastor, Deus falou no meu coração dessa noite de uma forma que eu precisava ouvir. E uma terceira pessoa, e eu fico pensando, essas pessoas não estão com os mesmos problemas, Daiane. Essas pessoas não vivem a mesma situação. Essas pessoas não estão passando nas mesmas coisas, não. Mas é que a palavra é poderosa, ela é abrangente. Então ela ministra aqui, ela fala lá, ela fala ali, ela fala acolá, ela fala com todo aquele que está com o coração aberto. Esse é o poder da palavra, essa é a propriedade da palavra. Então eu li no texto de Jó mais uma vez essa semana, e mais uma vez o Espírito Santo segredou coisas que eu ainda não tinha pensado sobre o livro de Jó. E a primeira coisa que eu aprendi ao reler, ao ver esse texto sagrado do livro de Jó, eu aprendi, irmãos, e descobri aspectos interessantes sobre a vida. Mais uma vez, porque ele é um livro que trata sobre a vida, a maneira de viver. É um texto sapiencial, trata de uma sabedoria para a vida, a forma da gente viver. E a primeira coisa que eu encontrei aqui é que o sofrimento pode ter, sim, uma origem espiritual. O sofrimento que vem sobre nós, que abate sobre nós, ele pode ter, sim, uma origem espiritual. Essa realidade, existe uma realidade espiritual, além, Pedro, do nosso entendimento metafísico, além do nosso entendimento da visão que nós temos de mundo, essa cosmovisão que nós temos do mundo, o entendimento que nós temos, existe um relacionamento, uma vida e algo espiritual acontecendo numa outra dimensão, numa outra atmosfera que nos escapa do entendimento. E muitas vezes reflete na nossa vida aqui. Então sim, o sofrimento pode ter origem num campo espiritual, ou numa origem espiritual. Quando nós olhamos o livro de Jó, o capítulo 1, versículo 6 e o versículo 7, Pedro, diz o texto, que Deus se reunindo com seus filhos, em algum lugar, quando Deus se reuniu com seus filhos, que nós acreditamos, na tradução, que sejam os seres angelicais, os anjos, os querubins, os serafins, não são homens nem mulheres no sentido físico. Nesse texto está se referindo, está se tratando, acredita-se, que Deus estava se reunindo com o séquito celestial, em algum lugar, que a Bíblia não diz onde, mas Deus reunindo-se com seus filhos, diz a Bíblia, apresentou-se entre eles Satanás. O nome Satanás significa aquele que acusa, o acusador. Essa é a tradução desse nome. Ou seja, o acusador apresentou-se junto com os filhos de Deus. Deus se reuniu e ele se apresentou. E a Bíblia diz que Deus pergunta para ele: de onde vens? Ele diz: eu venho de passear pela terra e rodar por ela. Eu estou passando pela terra. Estou passeando pela terra. Ou seja, numa atmosfera absolutamente espiritual. No mundo que nós não temos acesso físico, numa realidade que nós não compreendemos, Deus estava se reunindo. E ele se apresentou, o acusador. E Deus disse para ele: viste o meu servo Jó? É Deus quem apresenta Jó para ele. E a palavra de Deus diz que Deus diz: viste o meu servo Jó? E aí Deus dá testemunho de Jó. Porque não há na terra homem justo, reto, temente a Deus e que se desvia do mal como Jó. Onde Jó estava tocando a vida dele, já estava cuidando da família, já estava no dia a dia habitual, rotineiro da vida dele, sem imaginar, João, que estava acontecendo uma reunião em algum lugar onde ele estava sendo alvo. E a Bíblia diz que quando Deus dá esse testemunho sobre Jó, esse acusador diz para Deus também, com tudo que ele tem, o homem mais rico da terra, abençoado como ele é fácil. Temer o Senhor, ser reto, ser justo e viver uma vida digna é fácil. Deus disse: não é por isso que ele me ama, não é pelo que ele tem. Deus aposta todas as fichas em Jó, gente. Deus aposta
Me permita usar essa expressão, é claro que Deus não aposta, é muito chula, mas é uma forma da gente dizer, para que você possa compreender. Deus acredita tanto em Jó que ele aposta as fichas em Jó, e ele diz: não é por isso que ele me ama porque ele é um homem fiel, não é pelo que ele tem que ele me ama, é por quem eu sou. E aí diz a Bíblia que esse acusador diz para Deus: então tira o que ele tem para o Senhor ver, toca nas coisas que ele tem, toca nos bens, toca na família, toca nas coisas que ele tem. E aí é que eu não entendo, eu não sei se você entende, por que Deus dá permissão para ele tocar? A Bíblia diz que Jó era justo, reto e temia Deus, e Deus deixa ele tocar, porque Deus diz: então tá bom, toca em tudo que ele tem, só não toca na vida dele, mas o que ele tem pode tirar, e você vai ver como ele não vai negar o meu nome. Deus empenhando a palavra dele. Rodrigo, o que Jó tinha com isso? Eu não sei se você já leu esse texto, e para você é fácil de entender. Eu não entendo. Eu fico pensando: Deus, por que o Senhor caiu na conversa desse cara? Por que o Senhor caiu? Por que o Senhor entrou nessa? Por que o Senhor precisou fazer isso? Eu não entendo. Mas à medida que você vai lendo o livro de Jó, nós vamos começando a perceber, vai fazendo sentido. A Bíblia diz que ele saiu da presença de Deus, esse acusador, e pum, tocou na vida de Jó. E nós temos a informação no texto, vai dizer para nós. A primeira vez, a Bíblia diz que Jó perdeu tudo, está no capítulo 1, versículo 13 a 19. Toca nos bens, toca nas ovelhas, toca nos animais, toca nos camelos, toca em tudo. Até que chega um momento, toca nos filhos e nas filhas. Morrem todos, irmãos. Todos os bens, filhos e filhas. E alguém volta, é o único que sobra para dar notícia. Dixon para Jó. E disse: nós estávamos em tal lugar assim, assim. Veio um vento e consumiu tudo. Veio o inimigo e abateu tudo. Veio um relâmpago e fez isso. Veio a tempestade, morreu tudo, Jó. Um após o outro foi trazendo a notícia para ele. E a Bíblia diz que em tudo Jó não abriu a boca contra Deus. Ele se manteve fiel. Passa um momento, passa um pouquinho de tempo depois, não muito tempo depois, já no capítulo 2, a Bíblia diz que mais uma vez Deus está reunido, e o acusador entra, porque o papel dele é acusar, apontar o dedo, acusar. E Deus mais uma vez dá testemunho de Jó: vixe, o meu servo Jó perdeu tudo e continua fiel a mim, continua temendo meu nome, continua não me negando. E ele diz também: é fácil o homem te adorar tendo saúde, não tendo problema de saúde. Ele está com a expectativa de reconstruir tudo de novo, afinal ele tem uma saúde inabalável, afinal ele é um homem forte. Quando o homem é tocado na saúde, ele não aguenta, ele te nega. Se o Senhor tocar na saúde dele, tirar a saúde dele, vai ver como ele vai te negar. E de novo eu fico em conflito comigo, pensando: por que Deus deixou? Por que Deus entrou nessa? E Deus disse: então tá bom, toca na saúde dele, pode tocar em toda a saúde dele, em todas as áreas, ou qualquer área da saúde dele, só não toca na vida dele, na alma dele. Eu não te permito tocar, porque a vida dele é minha. Não toca na vida, mas na saúde pode tocar. A Bíblia diz que ele sai da presença de Deus e toca na saúde de Jó, ao ponto que, diz o texto, da planta dos pés, Gustavo, da planta dos pés ao último fio de cabelo da cabeça, foi tomado por chagas e tumores malignos. Tudo. A Bíblia diz que Jó perdeu tudo, e a hora que ele perde tudo da saúde, ele senta, pega um caco de telha e começa a raspar as feridas do corpo com esse caco de telha. Mas a Bíblia diz que em nada disso ele pecou contra o Senhor.
Nada disso. E foi raspando as feridas. Então sim, o sofrimento pode ter uma origem espiritual. O sofrimento pode estar em uma seta, em alguma coisa lançada sobre a minha e a sua vida. Eu não entendo porque às vezes Deus dá permissão, porque tudo acontece com permissão dele. Mas sim, pode ser espiritual. O acusador pode estar plantando na sua vida ou fazendo contra você algumas coisas. E quando isso é espiritual, quando aquilo que acontece na vida da gente tem origem espiritual, só se pode combater, irmãos, espiritualmente. Então nós precisamos usar as armas certas. A origem é espiritual, então nós precisamos combater espiritualmente. E Deus coloca para nós um arsenal de armas espirituais à nossa disposição. Presença de Deus, palavra de Deus, unção do Espírito, jejum, consagração, busca incessante do Senhor, oração e consagração, entrega, são armas espirituais. Porque quando o sofrimento tem origem espiritual, nós precisamos usar armas espirituais. Eu aprendo nesse livro de Jó, nessas 2 vezes em que ele foi tocado por permissão de Deus, em tudo que ele tinha na vida dele. Jó não sabia, Jó não imaginava, não foi por procura dele, não foi ele que buscou essa situação, mas aconteceu, porque teve uma origem no mundo espiritual. Então sim, nós estamos aqui. Tem gente que é muito racional, tem gente que acha que a vida é isso aqui, é só aquilo que a gente vê, que nada pode acontecer. Não, existe sim um mundo espiritual que batalha contra você, que quer tomar a sua convicção, que quer tirar a sua paz, que quer roubar a sua confiança em Deus. Eu não sei se já aconteceu com você, mas parece que quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais difícil fica a nossa vida, mais luta nós enfrentamos, mais problemas vêm sobre nós, porque existe uma batalha espiritual sendo travada em todo tempo, em todo momento, que quer te convencer do contrário, que quer fazer com que a sua mente volte a se focar naquilo que você focava antes. Você está buscando se aproximar de Deus, você busca ter um relacionamento íntimo com Deus, você está descobrindo Deus. Existe algo que quer te tirar dessa presença, colocando e plantando coisas na sua mente, no seu coração, para que você desista do Senhor. Sim, existe sim uma batalha espiritual sendo travada. A gente não pode ser inocente ao ponto ingênuo de imaginar que tudo se resume àquilo que a gente vê e que a gente está vendo, queridos. Eu aprendo isso no livro de Jó. Jó estava tocando a vida dele na terra, tudo bem. Existia uma batalha no mundo espiritual que ele não tinha acesso, mas que estava atingindo ele. Por isso nós temos que buscar do Senhor discernimento espiritual e lutar com armas espirituais. E Deus nos capacita para isso. O relógio não para, e eu preciso avançar. Eu aprendo no livro de Jó que assim como o sofrimento, ou a luta, ou o problema pode ter origem espiritual, eu também aprendo no livro de Jó que o sofrimento e a luta pode ter origem em nós mesmos. Nós mesmos podemos, e muitas vezes nós fazemos isso nas nossas próprias ações, trazer para nós algum tipo de sofrimento, e aí não tem nada a ver com o espiritual. Tem um texto aqui no livro de Jó, capítulo 5, versículos 6 e 7. Eu fui buscar uma tradução contemporânea, nova tradução na linguagem de hoje, que diz assim: a aflição não brota da terra, a desgraça não nasce do chão, somos nós mesmos que causamos o sofrimento, assim como as faíscas das brasas voam para cima. Então sim, se pode ser espiritual, mas também pode ser causado por nós mesmos. Nós mesmos podemos trazer sofrimento para nós, para a nossa família e para aqueles que estão em torno, ou no nosso entorno, com as nossas ações, com as nossas atitudes,
com o jeito que a gente toca a vida, com a maneira que a gente leva a vida. E aí não tem nada de diabo, gente. E aí não tem nada de acusador, não tem nada do mundo espiritual. Somos nós fazendo aquilo que traz prejuízo e sofrimento para nós mesmos. Tem conversado junto com a Andréia. Nós temos atendido casais, famílias, pessoas. Cada vez mais eu estou convencido de que muitas vezes nós fazemos os maiores estragos nas nossas vidas. Pessoas que estão vivendo uma vida desequilibrada, espiritualmente falando, e pagando um preço, porque tomaram decisões que não poderiam tomar, fizeram coisas que não deveriam fazer, e aí vem depois a conta, e aí a pessoa fica sem saber o que fazer. Isso não é batalha espiritual, é uma condição e algo que foi feito, como diz o texto aqui, nós mesmos causamos o sofrimento a nós mesmos. Não adianta expulsar o demônio do cartão de crédito, se a gente não para de passar e está devendo lá no banco. Não adianta olhar o talão de cheque e expulsar o demônio do talão, que não tem nada com isso, é a gente que solta o cheque, não é? Vou dar predatário, cheque da fé, chega, deixa eu te dizer, a data chega, e esse povo tem uma mania de depositar o cheque da gente. E se não tiver saldo, o gerente tem uma mania feia de devolver. Não é Pedro? Pedro foi gerente de banco. O que isso tem de espiritual? Vidas financeiras desequilibradas, vidas financeiras desestruturadas. E fala, pastor, estou passando uma prova. Mas porque procurou? Não adianta expulsar o demônio. Não é expulsar o demônio, tem que cortar o cartão com a tesoura. Corta e joga no lixo. Rasga o talão. Eu vou te ensinar para os irmãos um segredo, um mistério. Mas é um mistério. Nunca gaste mais do que você receba. Esse é o maior mistério revelado. Nunca gaste mais do que você tem, porque senão você vai ficar devendo. E conforme o texto bíblico nos diz, que aquele que deve se torna escravo de alguém. É a Bíblia quem diz. E aí fica sem perdendo noite de sono, sem conseguir dormir. Mas não é espiritual. Isso não foi tramado numa atmosfera espiritual. Muitas vezes foi combinado de uma outra forma. Então sim, existem coisas, ou existem sofrimentos, e algumas coisas que vêm sobre nós, que somos nós mesmos que causamos. Nós aprendemos isso no livro de Jó. Nós mesmos causamos isso. Como é que eu vou querer depois culpar alguém, apontar um dedo? Então a gente precisa repensar. Deus nos deu a capacidade de raciocinar. Só nós e Deus é quem tem raciocínio. Pensa sobre isso. Nenhum ser da criação recebeu de Deus capacidade de raciocínio lógico, pensamento concatenado, decisão, condições de tomar decisão, condição de pensar, ponderar. Nenhum ser da criação. Deus tirou do atributo dele, colocou no Senhor, irmão Aldo. A irmã Fátima também colocou. A irmã Fátima também, e todos nós. Então a gente precisa pensar, ponderar, pensar antes de falar. Tem gente pagando um preço alto e vem sofrimento porque não consegue pensar antes de falar. Fala antes de pensar. Tem gente assim, primeiro fala para depois pensar e diz, falei sem pensar, me perdoa. Aí a pessoa fala, perdoa, Bianca. Na segunda vez me perdoa, mas peraí, até quando? Até quando? Não é? Porque a Bíblia diz que a língua, irmãos, muitas vezes ela mata. As pessoas podem matar com a língua as outras pessoas. Então não tem nada de espiritual. Já tomou a minha boca. Não! Nós é que precisamos pensar antes de falar. As confusões e as consequências daquilo que a gente faz e fala vêm sobre nós. Eu aprendo ainda no livro de Jó que o sofrimento também pode ter origem relacional. As pessoas podem nos fazer sofrer. Não é espiritual, não é porque você causou, mas vem das pessoas.
O sofrimento tem origem relacional. Nós podemos sofrer por causa dos outros. A Bíblia diz que Jó, no capítulo 2, versículo 8 e 9, Jó estava sentado. Pensa nesse homem, irmãos. Irmãos, eu pensei nesse homem essa semana. E hoje eu parei para pensar sobre essa mensagem. Me veio a imagem dele. Um homem que perdeu tudo. Perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu o poder, perdeu a influência, perdeu o reconhecimento que ele tinha, perdeu tudo, o respeito das pessoas, e perdeu a saúde. Estava pele, nem pele tinha. A Bíblia diz que ele raspava as feridas com um caco, sentado num monturo, e ele está lá raspando as feridas e lamentando de dor. A mulher olha para ele e diz: ei, você ainda retém essa sua integridade? Por que você não abandona Deus e morre? Quer casar com uma mulher dessa? Pensa. O cara tinha perdido tudo, Elias. Tudo. A mulher olha para ele e fala: cara, você não serve para nada. Você ainda está suspirando. Por que você não abandona esse Deus que você diz que quer, que ama, e morre de uma vez? Você é melhor morrendo ou morto do que vivo. Que sofrimento que essa mulher causou nesse cara. Sofrimento relacional. Eu não tinha nada que falar aquilo. Ei, Murilo, que mulher é essa? Os amigos? A Bíblia menciona 3 amigos de Jó. Meu Deus. Quem tem amigos como esses não precisa de inimigo. Ele faz Bildade e Zofar. A Bíblia diz que eles vieram visitar Jó. Jó sofrendo. Eles vieram ver com os próprios olhos o que estava acontecendo com Jó. E cada um tinha um discurso pronto, preparado, sobre a situação que Jó estava vivendo. E ao invés deles consolarem, abraçar, sim, irmãos, porque quando a gente não sabe o que está acontecendo, e por que está acontecendo alguma coisa com alguém, a gente não precisa falar nada. Abraça e ora. Só. Não quero entender, filosofar, explicar o que está acontecendo, porque esses amigos de Jó vieram visitar e viram Jó naquela situação e disseram para ele: você deve ter pecado. Ah, não, alguma coisa aconteceu. Deus não faria isso com você. Você deve ser um homem muito ruim, Jó. Você deve usar uma máscara. Na verdade, você não é aquilo que você aparentava ser, não. Porque senão Deus não teria permitido ou mandado isso sobre a sua vida. Jó, você é uma farsa, Jó. Nada disso. Ele falava: eu não entendo, eu não sou isso. Eu não sou isso que vocês estão dizendo que eu sou. Jó, confessa, Jó. Diga o que aconteceu, diga o que você fez de errado. Ele dizia: eu não fiz nada. Sofrimento relacional, gente. E às vezes, de quem a gente mais ama, de quem mais está próximo da gente, nos faz sofrer, nos traz esse sofrimento, porque a gente acha que a gente tem que dar opinião sobre tudo e sobre todos. Antes eu pensava sobre isso. Quando se impõe a responsabilidade pastoral e a gente é chamado a falar alguma coisa, aconselhar ou dizer algumas coisas sobre algum assunto, no início da nossa caminhada ministerial, pelo menos comigo foi assim, a gente acha que a gente tem que ter uma explicação para tudo. As pessoas nos procuram e dizem: pastor, por quê? Eu ficava preocupado porque eu queria encontrar uma resposta bíblica, alguma coisa que eu pudesse trazer. Depois de alguns anos aí, 20 anos de jornada nessa caminhada ministerial, eu não tenho dúvida, irmãos. Quando me perguntam por quê, eu não sei, eu digo: eu não sei. Eu não sei, querido, também não sei. Porque quem disse que eu tenho que saber tudo? Eu não sei. Sei, mas eu vou orar por você. Eu posso orar? Porque existem momentos que a gente não sabe o que dizer, e aí a gente não tem que tentar dizer. E se a gente não sabe o porquê, por que está acontecendo, não tem que lavrar sentença, porque tem gente que julga, sentencia e condena, e executa a pena ainda. Não faz isso. Você provoca sofrimento nas pessoas. A gente provoca sofrimento nas pessoas, sofrimento relacional. Mas tem um terceiro vértice, uma terceira ponta desse sofrimento que nós encontramos no livro de Jó.
O sofrimento pode ter origem na soberania de Deus. Aí me pega mais, porque nós não encontramos resposta, porque a gente não entende. E pode ter origem na soberania de Deus, porque Deus quer nos revelar muitas vezes, Karina, o caráter e a grandeza dele através do sofrimento. E a gente não entende, porque a gente põe em prova o caráter de Deus. Jó colocou em prova o caráter de Deus. Se você ler o livro, você vai ver. E tem um momento que ele diz que Deus é esse que está fazendo eu passar por isso. Não é justo, porque eu. Não é assim que a gente faz. Porque eu, porque agora, até quando, Senhor? Eu não aguento mais. Que Deus é esse? Querendo dizer que Deus é esse, injusto, que me deu isso de volta. Eu não merecia isso. A gente coloca em prova o caráter de Deus. E às vezes o sofrimento tem origem na soberania dele. Não é uma influência espiritual maligna. Não foi provocado por nós. Não tem nada a ver com aqueles que nós relacionamos, mas tem a ver com a soberania de Deus, porque Ele quer nos revelar o caráter dele. Quem é Ele para nós? E onde nós estamos? Nele. Capítulo 38, 39, 40 e 41. Você vai ver nesses 4 capítulos. Deus usa 4 capítulos para se revelar a Jó. Nesses 4 capítulos, Deus se apresenta a Jó. E Jó tem um encontro com Deus. Ele dizia: eu quero saber por quê. Quando eu estiver diante dele, eu vou perguntar por quê. Eu quero que ele me responda por quê. Por que, Deus? Por quê? Eu sou tão justo. Eu sempre fiz as coisas certinhas na minha vida. Nunca desejei o mal para ninguém. Ajudei quem eu podia ajudar. Levo a minha vida correta. Faço tudo o que eu posso fazer. Por que, Deus? Deus disse: então tá bom, Jó. Marcou um encontro com ele. Diz a Bíblia que ele estava sentado no monturo raspando. De repente começa a formar lá de longe um redemoinho. Um redemoinho que vai formando e vai crescendo. Vai aumentando de dimensão, vai aumentando de tamanho. E vem, pum, para na frente dele. Deus se apresenta a Jó, irmão João, no meio de um redemoinho. Que saía fogo, faísca dentro e tempestade. Jó olha para aquilo. E Deus fala: Jó, sou eu. Sou eu. Cinja os seus lombos como homem agora, porque eu vou falar com você. Apruma, Jó, porque eu vou falar com você. Talvez tenha passado por algum momento, por um segundo que seja, na cabeça de Jó. Ele vai me deixar perguntar para ele por que eu estou passando por isso. Mas Deus não deixou em nenhum momento. Deus disse: Jó, ao invés de você me perguntar, eu que vou perguntar para você algumas coisas. E passa 4 capítulos perguntando para Jó. Leia 38 a 41. Deus passa 4 capítulos entrevistando Jó. E a primeira coisa que Deus pergunta para Jó é: onde você estava, Jó, quando eu formei a terra, o universo e tudo que existe? Onde você estava? Onde você estava, Jó? Quando eu coloquei a terra no lugar dele, não botei nada embaixo para sustentar, e ela fica parada, porque eu deixei ela naquele lugar. Aonde você estava, Jó, quando eu fiz as estrelas, e eu dei nome para cada uma delas, e ó, eu chamo elas pelo nome, e elas vêm até a minha presença. Jó,
onde você estava quando eu fiz o mar e coloquei nele porta, coloquei um portão para que ele não avance o limite da praia, Jó. Coloquei tranca e ferrolho no mar. E Deus começa a falar com Jó e vai perguntando para ele onde ele estava. 4 capítulos esse encontro entre Deus e Jó. Depois que Jó teve esse encontro com Deus, capítulo 42, a Bíblia diz: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nenhum dos seus planos pode ser frustrado. O Senhor faz tudo o que o Senhor quiser fazer. Ninguém pode dizer para o Senhor o que o Senhor vai fazer. Ninguém pode dizer para o Senhor: isso o Senhor faz, isso o Senhor não faz. Jó continua dizendo: na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Eu falei porque eu não entendia, eu não conhecia. Escuta-me, diz Jó, pois havias dito, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Aí Deus está com o ouvido atento e deixando Jó falar. Depois que Deus falou tudo, Deus fala 4 capítulos, Jó fala 5 versículos. E no versículo 5 ele fala para Deus, no capítulo 42: Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, Senhor. Agora eu sei quem é o Senhor, eu entendo o seu caráter, eu entendo quem é o Senhor na minha vida. Depois que Jó teve esse encontro com Deus, diz a Bíblia no versículo 10 do capítulo 42: e mudou o Senhor a sorte de Jó. Tem uma tradução que diz: e virou o Senhor o cativeiro de Jó, enquanto Jó orava pelos seus amigos. Ele libera perdão, ele entende o que Deus é, ele começa a orar pelos amigos, e diz a Bíblia: e mudou o Senhor a sorte de Jó. E sabe o que diz o versículo final do versículo 10? E o Senhor deu-lhe em dobro tudo aquilo que antes ele possuía. Fica de pé, eu vou orar por você. Nós vamos terminar essa mensagem nessa noite. Olha só, eu não sei, e você sabe que eu não sei, o que você está passando, o que você está vivendo. Não sei. A origem daquilo que está acontecendo na sua vida pode ser que seja espiritual, pode ser que não tenha participação sua. Está numa origem espiritual, porque isso existe, é real. Mas pode ser que tenha sido feito por você, tenha sido causado por você, porque a gente tem essa capacidade, essa habilidade de causar as coisas de mal e de ruim para nós mesmos. Pode ser que tenha sido causada por outros. Sofrimento relacional, não seja você, mas se você está passando um momento difícil, que alguém causou. Pode ser que esteja dentro de uma soberania de Deus e você não está entendendo nada, o porquê disso tudo. Mas seja a origem que for, seja de onde estiver vindo, venha de onde vier, você precisa compreender nessa noite que o que vai mudar a realidade é você ter um encontro com Deus. O encontro com Deus muda tudo. O que mudou a vida de Jó foi depois que ele teve um encontro com Deus. O encontro com Deus nos transforma, o encontro com Deus nos impacta, o encontro com Deus muda a nossa natureza. Mas o encontro verdadeiro com o Senhor, o encontro com Deus muda todo o cenário da nossa vida. A vida de Jó mudou depois que ele teve o encontro com Deus. Enquanto ele estava lamentando, insistindo, desistindo, questionando, dizendo que não entendia, que eu estou fazendo isso, que eu estou fazendo aquilo, que eu tenho feito isso, que eu tenho feito aquilo outro, eu corro para lá, eu corro para cá, eu faço e aconteço. Nada mudou. Só vai mudar
Depois que a gente tiver um encontro com Ele. Um encontro com Deus é uma trombada na vida da gente. Aqueles que encontram com Deus entendem o que eu estou dizendo. Nós damos uma trombada com o Senhor. Ele muda a nossa natureza. Ele muda a nossa realidade. Diz a Bíblia, mudou o Senhor a sorte de Jó. E aí a gente consegue liberar perdão. A gente consegue colocar Ele em primeiro lugar da nossa vida. A gente consegue priorizar o Senhor. A gente consegue amá-lo de verdade. A gente consegue colocar o reino de Deus como prioridade das coisas na nossa vida e não aquilo que a gente quer mais. Isso só é possível depois que a gente tem um encontro genuíno com o Senhor. Nós vamos buscar as armas espirituais certas. Nós vamos ter discernimento do Espírito para compreender e atacar as coisas espirituais de forma espiritual. Tenha um encontro com Deus nesta noite. É tudo que eu desejo, é minha oração como pastor desta igreja, é que você tenha um encontro com o Senhor. Que a tua vida seja transformada. Que a tua natureza seja transformada. Que a tua família seja mudada. Feche seus olhos, eu vou orar por você. Eu quero orar por você. Louve o Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conhece.